Oi, gente, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre condicionais, né? Bom, não é uma matéria muito difícil, mas acho que a gente tem que prestar muita atenção ao detalhe, tá com aquela ideia dos tempos verbais bem fixadas, né? Pra gente conseguir absorver melhor essa matéria. Se vocês tiverem dúvida, voltem lá nas nossas aulinhas de tempos verbais. Mas assim, creio eu que vocês não terão dificuldade, tá? É só prestar atenção, fazer com carinho, tá? E acima de tudo, não decorar, entender. Bom, as condicionais, elas são usadas para descrever situações reais ou hipotéticas, e elas são compostas por duas orações. Então, uma vai ter a conjunção, né, da condicional e a outra vai ser a oração principal, que vai ter ali o resultado, né, do que foi imposto na primeira, não imposto, né, mas o que está ali na primeira oração. Geralmente, a conjunção mais comum que a gente tem nas condicionais é o with, mas a gente também tem o unless, once, in case, as long, if only, when. Anyways, tem esses aí. E eles todos podem dar essa ideia de condicional. Então, a gente tem basicamente esses quatro tipos de condicionais, mais a mixed conditional. E cada uma delas tem as suas respectivas singularidades, né? Então, aqui que é muito importante a gente saber a questão dos tempos verbais, etc. Bom, geralmente, a gente ouve falar, né, quando a gente vai estudar sobre isso, que a zero e a first conditionals, elas são relacionadas a coisas que são concretas. Já a second, a third e a mixed, elas são coisas irreais, são coisas hipotéticas, né? E, enfim, estão ali mais no imaginário. Então, a gente vai ver primeiro a zero conditional. Ela é mais conhecida como a condicional geral, e essa é a estrutura dela. O if mais o verbo no present simple na primeira oração, e na segunda oração a gente tem o present simple. Porém, a gente pode usar outros tempos verbais do presente, né, nas duas frases. E esses tempos podem ser present perfect ou present continuous, que a gente vê aqui. Por exemplo, nessa prawns are very risky to eat if they haven't been kept at the right temperature. Para quem não sabe, né, prawns, eles são crustáceos parecidos com camarão, não são da mesma família, se eu não me engano. Se eu não me engano, a diferença deles está na forma de reprodução, enfim, né? Não é conveniente agora, mas é só para falar para vocês, né? Porque eu acho que geralmente a gente vê shrimp mas enfim, tem outros nomes, né? Então a gente vê que a gente pode usar tempos verbais, né, do presente diferentes. Então, mas a gente também, além do if, a gente pode usar o can e o may. Aqui essa frase, por exemplo. Prawns can be very risky to eat if they haven't been kept at the right temperature. Então, dá essa ideia de possibilidade, né, de condicional, né? Então, só um detalhe aí que vocês podem ficar atentos. A gente usa a zero conditional geralmente para falar sobre eventos ou situações que podem acontecer em qualquer momento ou mais de uma vez, né? E obviamente o resultado delas. Ou ações que sempre têm o mesmo resultado, né? Então são coisas mais corriqueiras. Por exemplo, aqui quando a gente fala dos prawns, né? Que é bem arriscado você comer eles se eles não tiverem sido mantidos na temperatura correta. Então é uma coisa aqui que se repete, né? Certo? Então, por exemplo, tem essa frase aqui. If I eat dairy products, I get red spots on my skin. Dairy aqui a gente fala, né? Laticínios. Então, se eu sou alérgica a laticínios e eu consumir alguma coisa, né? Que, sei lá, um leite, tomar um copo de leite, é óbvio que eu vou ficar, que meu corpo vai se manifestar. Então, são condicionais que geralmente ocorrem, né? Então, por exemplo, if you use a very hot iron on nylon, it melts. Então, por exemplo, se você usar um ferro muito quente no nylon, ele vai derreter. É uma condicional e é uma coisa que sempre tem o mesmo resultado, ok? A gente também pode usar o imperativo em vez do presente, né? Na oração do resultado, para dar uma sensação não, né? Para dar uma instrução, né? Por exemplo,
If a chip pan sets alight, throw a fire blanket, not water, on it. Então a gente usa o imperativo, né, como se fosse dando uma ordem, mas não uma ordem, é mais um tom de instrução, correto? Bom, movendo, agora a gente tem a first conditional. Então a first conditional, ela geralmente se referem a ela como a condicional das possibilidades, das probabilidades. Então a estrutura dela é o if mais o present simple, que também podem ser outros tempos verbais novamente no presente. E na segunda frase, o will, o won't, mais o infinitivo. Então a gente tem, por exemplo, if the museum charges for entry, a lot of people won't be able to visit it. Ou a segunda frase, if you're coming on the motorway, you need change for the tolls. E a gente também pode usar formas no futuro na oração principal. Então, if the results of the customer survey are favorable, the supermarket is going to introduce a new range. E a gente também pode usar os modal verbs, né? Can, may, you, should. Geralmente, é incorreto você usar o futuro na if clause. Então, você tem que prestar bastante atenção. Por exemplo, if the weather will be good tomorrow, we'll have a picnic. Então, você vê que tem alguma coisa estranha. Então, a gente só usa o if e no outro só o will. Então, if the weather is good tomorrow, we will have a picnic. Certo? Mas isso aqui, né? O uso da future form na oração do if pode estar certo se o will e o won't se refere a alguém ou alguma coisa se recusar ou querer fazer algo. Então, por exemplo, the company will impose sanctions if the workers won't abandon the strike. Strike, gente, é como se fosse greve, ok? Então, aqui esse will é uma ação, né? É uma coisa que vai fazer ou que não vai fazer, entendeu? Willingness or refusal. E geralmente a gente usa a first conditional para a gente descrever eventos futuros que possivelmente poderão acontecer ou situações e o resultado delas, né, de uso. Então a gente tem aqui: if the result of the test is negative, you will receive a notification through the post. The bank will be starting a recruitment drive if it receives head office approval. Gente, o I do receives aqui ficou em maiúsculo, tá? Não é um L, é porque foi um problema de formatação, perdão. E a gente também pode usar a first conditional para expressar várias funções. Então, comandos, por exemplo, don't forget to close the window if you go out. Will you? Ou I will call the hotel if you don't have time. É uma oferta. Aqui eu sem querer formatei errado também, mas tem a sugestão que é shall we go out tomorrow if the weather is good? E warnings também. I'll call the police if you don't leave right now. Geralmente, você vê aqui que na oração principal a gente usa o imperativo, ok? Para fazer isso um pouco mais formal, a gente pode omitir o if e usar o should antes do sujeito. O should ele vai deixar um ar mais refinado. Então, por exemplo, should you be less than delighted with our product, we will refund your money immediately. Ó, gente, delighted é como se fosse encantado, impressionado, ok? E refund é reembolso. Bom, a second conditional. A second conditional, ela é mais, foi o que a gente falou ali no começo, é mais improvável, algo que tá mais no imaginário. Então, a gente tem a estrutura do if, mais o past simple, ou pode ser o past continuous. Já vê a diferença, que ela já não tá mais no presente, ou no futuro. E na main clause, né, a segunda oração, a gente usa o would mais o wouldn't mais o infinitivo. Então, o exemplo aqui, no past simple, if they wanted to make an offer, she would listen and think it over.
No segundo caso, que a gente pode usar o past continuous é if a celebrity were staying in the hotel, security arrangements will be tightened. A gente também pode usar um verbo modal, na oração principal, especialmente o might ou o could. Então, a gente tem aqui: more funding for AIDS research could be secured if people were more aware of the dire situation in Africa. Com o be na if clause, geralmente a gente usa o subjuntivo were para todo tipo de pessoa, né? De pronome, né? Então, geralmente a gente pode escuta às vezes os falantes de inglês usando o was. E assim, não é que tá certo, mas a gente não usa o was em situações formais. O correto, assim, não é o correto, né? Mas o mais sofisticado, né? O que mais se adequa ali é o were. Então, ó. If the programmer was familiar with this language, it would be an easy job. If the programmer were familiar with this language, it would be an easy job. Viu como tem uma certa diferença? E a gente pode usar o would nas duas orações no inglês, mas nos Estados Unidos, mas no inglês britânico, as duas uma das duas só pode ter o would, não as duas. Por exemplo, the blockades wouldn't happen if the police would be firmer with the strikers. Aqui, em britânico. The blockades wouldn't happen if the police were firmer with the strikers. Ok? A gente viu que usou were. Bom, próximo. A segunda condicional tem dois usos principais, né, os significados. O primeiro é: pode descrever um evento improvável no futuro, um evento, uma situação. E essa situação, né, essa condição, é muito improvável que ela seja realizada, que realmente aconteça. Porque o evento no futuro, né, é improvável de que ele aconteça. Então, por exemplo, if the results of the test were positive, we would call you within 2 days. Então, assim, já passou, não foi positivo, não ligaram para ele. Então, uma coisa que, assim, não tem mais como acontecer, ok? E o segundo é: ele também pode escrever uma situação hipotética, mas uma coisa dentro da frase é o contrário, não tá dentro dos fatos que são. Como é que é a tradução de não, gente? Que são conhecidos, entendeu? Então é impossível de você completar a condição. Por exemplo, if the police were confident of their case against Sykes, surely they wouldn't hesitate to take him into custody. Gente, desculpa, aqui ficou toke, mas é take, tá? Então aqui a gente vê, a polícia não tá confiante do caso. Então, ó, é uma coisa, ó, contrary to known facts. Então é impossível. Então, a escolha entre a primeira condicional e o uso, né, depende do quanto a pessoa que tá falando acha que é possível. Por exemplo, if Mike rings the travel agent tomorrow, he might get a cancellation. Então, quem tá falando acha que é provável que o Mike vá ligar para o agente de viagens. Mas, na segunda frase tem: if Mike rang the travel agent tomorrow, he might get a cancellation. Então, aqui você vê que a pessoa acha que não é provável o Mike ligar para o agente de viagens, ok? Aqui, a gente usa a segunda condicional também para expressar várias ideias. Então, dando conselhos. If I were you, I would take her out of that school. Novamente, a gente não usa if I was you, é if I were. Porque a gente vê aqui que, independente, a gente usa o were, ok? Para todas as pessoas. Aqui no primeiro pontinho de exclamação. Então, a gente pode usar também o polite requests, né? Que são coisas que a gente pede educadamente.
Aqui. If you could deal with this matter, I would be very grateful. Então, a gente usa o would aqui. E desires e regrets. Desejos ou arrependimentos. If we didn't have to work so hard, we could spend more time together. A gente pode usar o should mais o infinitivo do verbo ou o were to mais o infinitivo na segunda condicional para enfatizar que a condição é improvável de acontecer. Então, if the printer should break down within the first year, we would repair it at our own expense. If you were to listen more carefully, you might understand a little more. A gente pode usar o was ou were mais o to antes do sujeito para tentar fazer a frase ser mais formal. Então, were you to accept our offer, we could avoid the costs of a court case. E a gente não usa do ou o verbo principal antes do sujeito. Aqui. Did the builders finish the work to schedule? They would receive a bonus. Então aqui o did, o verbo do, né, no passado did, tá errado. A gente põe antes do sujeito quando a gente vai fazer uma pergunta. Nesse caso que não funciona assim. Então, if the builders finish the work to schedule, they would receive a bonus. Então esse é o modo correto. Aqui, ó, no último quadrinho, a gente pode colocar were the builders to finish the work to schedule, they would receive a bonus. A gente pode fazer essa condição mais formal também, colocando o should antes do sujeito. Então, should the tickets fail to arrive before the departure date, we would arrange to have duplicates waiting at the airport. Essa forma, ela é meio confusa. Ela é uma coisa bem formal. Se vocês têm um objetivo de inglês formal, eu aconselho que se familiarizem, mas caso contrário, é meio esquisito e, assim, sinceramente, quase ninguém usa, ok? Assim, no dia a dia. A terceira condicional, ela é do passado ou impossível, né? Então, vamos lá. A primeira frase. If we had paid our cleaner more, she wouldn't have left us. Então, a gente pode usar tanto a forma contínua na primeira. A gente pode usar a forma contínua, na verdade, na primeira ou na segunda oração. Ok? Tá aqui. If someone had been teasing your child so nastily, you would have behaved in the same way. A gente pode usar um verbo modal na oração principal, geralmente o might ou o could. E no inglês dos Estados Unidos, a gente pode usar o would have na if clause, ok? Ali juntinho. Isso também acontece no inglês britânico, mas muita gente considera incorreto. Então, por exemplo, if the play would have finished on time, we wouldn't have missed the train. Britânico, if the play had finished on time, we wouldn't have missed the train. Ok? No britânico, a gente usa muito esse had incondicional. Ok? A terceira condicional, ela descreve situações hipotéticas ou um evento no passado. E o uso no passado da situação ou do evento, quando a gente usa, é uma coisa que é impossível de acontecer, né? Que não tem mais como acontecer. Então, por exemplo, I would have used a builder if I had managed to contact him. Então, eu teria usado o seu construtor se eu conseguisse entrar em contato com ele. Mas eu não tinha um número, eu não consegui. Então, aquilo ali não aconteceu. Esse unreal or impossible situation, às vezes a gente pode pensar que é uma coisa tipo, ai, sei lá, eu fui e montei num pônei. Não, não é isso. É uma coisa que realmente não tem mais como você desenvolver aquilo, porque passou, a oportunidade passou, não tinha o recurso. Então, mais dessa forma. E a gente também usa a terceira condicional para expressar críticas. Então, if you had been driving more slowly, you could have stopped in time. Então, quando você quiser ali criticar alguém, né? E as mixed conditionals, elas incluem a forma dos verbos de dois tipos diferentes de condicionais. Então, essas mixed são as mais comuns, que tem a segunda com a terceira
e, em segundo lugar, a terceira com a segunda. Então, a segunda com a terceira, ela descreve uma situação hipotética de um evento no presente, tá? E o resultado da oração principal se refere ao passado. Então, if the islands were still a tourist attraction, last week's earthquake would have caused far more deaths. Então, a ilha já não era mais uma atração turística. Então, o terremoto, ele não causou muitas mais mortes, né? Então, assim, é uma coisa do passado que afetou o presente ali. E a terceira com a segunda, ela também descreve uma situação hipotética, um evento no passado, mas o resultado da oração principal se refere ao presente. Então, if Fleming hadn't discovered penicillin, there would be far more fatalities every year than there actually are. Esse conditional aqui ficou sem querer, então a frase continua aqui. Só que o Fleming, ele descobriu a penicilina e menos pessoas morreram, ok? Então, é uma coisa que se refere ao presente e a main clause tá ali no presente, ok? Aqui é a keyword gimmick, homework de sempre. Escrever uma frase com a keyword e eu vou passar uns exercícios para vocês de condicional, ok? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula. É isso, gente. Tchau, tchau. Beijo e até a próxima aulinha.